Rituais amorosos. Eu quero explicar um pouquinho para vocês que muitas coisas que vocês vão ver nas redes sociais, na verdade, são máscaras. Eu tenho o costume de acompanhar, mesmo que a cliente não peça, tá? Isso é coisa minha. De acompanhar no oráculo depois que eu faço os rituais definitivos. Então, não é para todos os rituais. Os definitivos amorosos, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, né, que existe esse tipo de ritual, então vai lá embaixo em outro vídeo que eu já expliquei sobre o que é. Para esse vídeo não ficar muito redundante, tá? O que eu costumo fazer? De tempos em tempos, eu falo que de luas em luas, tá? Porque ele funciona de uma forma diferente. Então, eu vou lá no meu oráculo e eu vou consultando a energia daquele ritual, como que ele tá funcionando, atuando. Então, normalmente esses rituais, eles passam por alguns processos. A pessoa, normalmente, quando me procura, é algum ex dela, alguma pessoa que ela se relacionou, que era casado, ou é ainda casado, e ela quer que retorne para ela, tá? Então, temos ali duas situações. A primeira é que ele tem que se separar de alguém, e a segunda, voltar para a pessoa, tá? Que fique claro isso para vocês entenderem o contexto. O que acontece? O que eu sempre verifico ali, né? Como eu disse, de tempos em tempos, de luas em luas, é para verificar essas duas movimentações. O que acontece muito e deixa as pessoas inseguras é o seguinte: a pessoa que contratou vai lá e fica vasculhando a vida do alvo, tá? Seja homem ou mulher, fica vasculhando. Ah, mas ele postou que tá com ela ainda. Ah, mas ela postou que eles estão viajando. Ah, mas eles postaram que estão fazendo, sei lá, chá de bebê. Ah, eles postaram. Isso vai minar o relacionamento, né, que você tem com essa pessoa. Você começa a pegar, às vezes, raiva dessa pessoa. Você começa a pegar, às vezes, ódio dessa pessoa. Porque você queria que estivesse com você e essa pessoa não está. Pode te dar crises de ansiedade, fazer você ficar pensando, repensando, remoendo, enfim. Pode te dar várias coisas que não são legais. Inclusive, como eu falei, coisas físicas, né? Então, gente, uma coisa que eu sempre falo pra vocês. As redes sociais são máscaras. Tem um caso específico, tá? De um casal que não apenas eu consultei, mas essa cliente consultou vários oraculistas e todos falaram a mesma coisa. Que esse casal vive de aparências, ou seja, dentro de casa eles nem se olham. Dentro de casa eles se odeiam. Ah, mas porque estão juntos? Porque neste caso específico, por exemplo, se ele terminar com ela agora, ele vai perder metade, né? Por separação. Vai perder metade do que ele tem. Quando a pessoa tem muito, às vezes ela nem se importa de perder, porque ela quer mesmo ir embora. Mas em alguns casos que a pessoa construiu algo assim, tipo, no suor do suor do suor, o que acaba acontecendo é que essa pessoa pensa muito, muito antes de fazer isso. E às vezes ela quer, inclusive, juntar uma grana para poder ou ela mesma sair de casa ou colocar outra pessoa para fora de casa. Sabe que vai envolver de repente um litigioso, então vai ter que envolver advogados, enfim, vai ter gasto, gente, tá? Então, para muitas pessoas ainda exige um planejamento, principalmente como eu falei, quando é casamento, tá? Que as pessoas moram juntas e tal. Então, como eu estava falando, a esposa, nesse caso, ficava postando do Dia dos Namorados e postava, ia lá no dele e repostava. Como que você sabe? Fontes, que nesse caso não foram os mortos, mas enfim, fontes falando que ela mesma queria que todo mundo visse, inclusive a rival. Nossa, como a gente tá bem. Ia lá no Instagram dele, repostava o que ela tinha postado. E às vezes, gente, era foto até antiga, tá? Não era nem foto atual. Deles viajando, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, o que acontece? Às vezes, gente, nesse caso, o cara tirou já todas as fotos da esposa do feed. Ah, mas às vezes ele tá postando só coisas profissionais. Não. Tinha foto bebendo no bar, tinha foto da tatuagem dele, tinha várias fotos, tipo, pessoais. Só que ele tirou as fotos do casamento. Sabe aquele momento, assinando, nananã. Em um ano de relacionamento, eles fizeram
aquelas comemorações com foto, não sei como é que chama, aqueles ensaios fotográficos de 1 ano, é 1 ano de casamento. Ele tirou, ele removeu. Então, assim, a única coisa que tá é o arroba dela na bio. Só que o que acontece? A pessoa, às vezes, olha aquilo e ela começa a criar inseguranças. Como eu disse, algumas começam a ficar com ódio, tipo, filho da mãe, falou que me amava. E tá aí postando foto com ela, disse que ia largar e não larga. Eu fiz o ritual, não vai funcionar, não sei o quê. Começa a criar insegurança, começa a criar medo, receio. E vai lá, dá uma olhadinha no vídeo que eu gravei sobre forma, pensamento, estragar o seu ritual. Mas enfim, nem é sobre isso. Gente, vocês têm que entender que vida de rede social é máscara, tá? É máscara. Eu não sou assim. É filtro. Ó. Ah, por que você usa? Porque eu quero. Porque tá disponível. E outra coisa, o TikTok, ele entrega pra mais pessoas. Quando você usa várias coisas que ele coloca aqui. Vários filtros e ferramentas e tudo mais. Então, você tá aqui pra usar. Mas é um exemplo bem idiota que eu quero dar pra vocês que a vida nas redes sociais não é verdadeira na maioria dos casos, na maioria das vezes. Ai, tá viajando, mas tá com um boleto desse tamanho que às vezes a pessoa não se endivida no cartão porque não consegue nem pagar a própria viagem, sabe? Então, assim, para de ficar olhando, observando. Fez o ritual, seja com quem for, não tô falando porque é cliente meu, não. Fez o que fez, espera. Ah, mas não tá vindo. O que será que eu posso fazer? Né? Começa a pensar, você. Será que se eu pensar de forma mais positiva, começar a me amar mais, você vai começar a atrair essa pessoa. Você vai atrair pela sua própria energia. Principalmente em caso de chamas gêmeas. Se você não sabe, tem uma playlist aqui sobre chamas gêmeas. Quando você já está curado, quando você já está evoluído, você é a parte que está mais melhorada, mais consciente, você começa a atrair a sua chama que tinha escapado. Gente, é totalmente o contrário do que a galera faz. Existe um passo a passo de um ritual amoroso para ele realmente funcionar de forma benéfica. Não tô falando de quiumbas, que sim, às vezes tem a tendência de ser mais rápidos, porque eles não estão nem aí se você vai apanhar, se o cara vai ficar obsessivo, se o cara vai ficar violento, se o cara vai ficar. Não estão nem aí. Então, tô falando de rituais bonitinhos com seres de luz que estão planejando ali bem bonitinho pra pessoa voltar e nunca mais sair, sabe? Tipo assim, não ficar, vocês não ficarem brigando. É outro naipe, tá? Outra coisa que eu também já tenho vários vídeos aqui explicando sobre isso. Da diferença dos rituais com os seres. Então vamos lá, gente. Para de fazer o contrário do que o ritual pede. Você tem que se acalmar, você tem que acreditar, você tem que criar essas formas, pensamentos para atrair. Seja com os banhos de sedução, seja das outras formas que eu já expliquei aqui. Gente, hoje eu arrumei a casa porque eu sei que ele vai vir. Entende? Você tá fazendo a manifestação dele. Entendeu? Então, é só um exemplo, mas tem vídeo ensinando detalhadamente. Então, gente, compreendam. Não é porque você viu uma coisa na internet que eles estão mil maravilhas. Igual eu dei o exemplo dessa cliente. Ela já viu com vários oraculistas que eles estão pessimamente juntos. Está por um fio, mas esse fio pode levar alguns meses ainda, como eu falei, principalmente quando envolve financeiro. E se você ficar pensando o contrário, isso daí pode demorar ainda mais. Então, gente, foca no seu, foca em você, foca na sua evolução, em estar bem quando ele voltar e para de ficar verificando as redes sociais, porque a maioria é tudo uma mentira.